Olá, pessoal que está aí entrando no mundo da origem, na comunidade da origem emocional dos sintomas. Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos buscar cada vez mais entender a origem dos sintomas e algumas ferramentas para podermos melhorar o nosso bem-estar, a nossa saúde e sair daquelas fragilidades. E principalmente para você que é terapeuta, que quer entender um pouquinho mais ferramentas que possam auxiliar a melhorar e modificar então a vida do teu paciente. Olá, Cláudia, Lívia, Tanisa, Denise, sejam bem-vindas aí hoje com Tanisa, Claudenice, Jocélia, então todos que estão entrando aí, olá, e hoje vamos fazer uma questão um pouquinho diferente dos últimos dias, né? Nos últimos dias eu trouxe bastante conteúdo para o entendimento da origem emocional dos sintomas, mas muitas pessoas me pedem assim, Ivan, mas como é que a gente vai resolver isso? Como é que a gente vai trabalhar esse sintoma? Como é que vamos modificar essa percepção do teu paciente? Ontem no canal do Telegram eu coloquei um áudio falando um pouco sobre isso, né? Nesse sentido de que acreditam muitos terapeutas, né? Alguns terapeutas acabam falando de uma forma, outros terapeutas de outra forma, mas hoje se é um consenso que as leis biológicas é uma metodologia de conhecimento para chegar até a origem emocional do sintoma do nosso paciente. Essa metodologia nos dá o passo a passo, o entendimento de como a gente pode encaminhar até chegar ao que desencadeou todo aquele sintoma, aquela disfunção, aquela fragilidade para o paciente. E isso vai fazer com que nos possibilite que nós consigamos entender um pouco melhor por que aquele paciente sofre, por que aquele paciente tem sintomas, por que aquele paciente vem com enfermidades ou fragilidades para a gente. E isso é uma intenção e um contexto bem preciso, bem específico quando a gente vai atender o paciente. E antes de eu convidar então a colega que vai me auxiliar aqui, que vai falar bastante sobre esse processo, ontem eu falei que sim, às vezes é possível, somente com o entendimento da origem emocional dos sintomas, nós sairmos daquela enfermidade, sairmos daquele incômodo. Como eu falei da minha alergia ontem, eu falei que eu estava tendo uma alergia nas mãos e não estava entendendo de onde vinha, e a partir do momento que eu me conectei e revivi aquele processo e eu refiz o que eu estava fazendo com que aquela alergia voltasse, viesse à tona de novo para mim, logo depois eu entendi, foi por causa disso, que besteira, né? Aquele negócio de rir da fragilidade, rir da besteira que era para mim aquele processo que um dia foi incômodo, um dia foi um estresse e hoje já não é mais. Então eu percebi que aquilo não era mais necessário. E logo depois, eu acho que 1-2 horas depois de eu ter reconectado aquela informação do que tinha desencadeado, ali na região da mão começou a ter uma pulsação. Então é como se tivesse uma pulsação de fase pós-estresse, como se estivesse restabelecendo aquele tecido. E a alergia começou a diminuir o incômodo, a ardência, a dor que estava tendo dentro dela. Então é possível, sim, entendendo aquele processo, a gente sair, mas nem sempre. Nem sempre a gente consegue sair completamente de uma fragilidade, sair completamente de um bloqueio, de uma frustração. Às vezes é preciso ter um entendimento mais profundo e às vezes com a ajuda de um colega. E nós, como terapeutas, muitas vezes nos auto-atender nem sempre traz um resultado pleno. Às vezes precisamos que outras pessoas olhem para nós. E por isso que eu convidei a minha terapeuta aqui, que ela, minha psicóloga especial, que vai falar um pouco como a gente trabalha através da técnica que ela usa para tentar olhar para aquela situação que eu não consigo enxergar, que eu não consigo sair, que eu tenho dificuldade em modificar a percepção e sair daquele sintoma por consequência. Então, às vezes existe a necessidade de procurar métodos que trazem a origem dos sintomas, mas às vezes esse método que é a origem emocional, ele precisa ser empregado com alguma técnica. Então por isso que eu falo tanto de que, por que você não pode agregar a origem emocional dos sintomas com a microfisioterapia, com o Brain Spot, com o MDR, com a hipnose, com a constelação familiar, com isso, com aquilo. E nós vamos trazer cada vez mais terapeutas que vão falar de como agregar essas informações, tá bom? Então eu vou convidar agora a minha amiga, esperando ela entrar, para ela falar um pouquinho do qual é a técnica que ela trabalha e já estamos provavelmente há um bom dos anos, né, Júlia? Já estamos há um bom... Vendo não, eu estou só ouvindo. Opa, agora é só virar.
Pequeno Agora sim. detalhe, É pequeno detalhe. experiência, né? Oh, claro! Então, eu acho que já estamos há uns 5 anos em terapia já. Não pegou minha ficha aí, né? Trazer todos os Não, dados. peraí. Deixa eu pegar o meu baú. Eu acho tão chique quando você fala isso. Então, primeiro, antes de mais nada, né? Então, eu acho que quem está assistindo aí já me ouviu aqui alguma vez porque está no meu Instagram. Mas você poderia se apresentar um pouquinho, Júlia, só para o pessoal te Uhum, conhecer. uhum. Bom, então eu sou a Júlia Spagnoli, sou psicóloga, e o Brain Spotting ele chegou na minha vida através do MDR, que foi uma técnica que a gente fez aí o ano passado também, uma live, né, para a gente unir os nossos saberes. É, Quem quiser é só ir lá no YouTube, procura lá pro EMDR, Ivan Bonaldo, que você vai encontrar a live nossa do ano passado também falando uhum. sobre isso. Isso, e aquela vez a gente falava um pouco mais sobre o MDR e a gente até diferenciou um pouquinho, né, uma técnica da outra, porque o Brain Spotting ele veio através do MDR. Então eu também conheci o Brain Spotting através do MDR, né? A minha sócia, a Patrícia, foi, foi a pessoa que descobriu então aí esses cursos, essas novidades e nós fomos juntas fazer esse curso tanto do MDR quanto do Brain Spotting. E assim, foi um privilégio ter feito o curso de Brain Spotting com o desenvolvedor, né, com o David Graham. E assim, assim a gente também aprende muita coisa sobre essa ousadia que o senhor também tem, né, de fazer as coisas, de testar as coisas. E ele teve esse clique, assim, né? Então, assim, como é que foi que eu cheguei até aí, né? Eu fiz a minha faculdade, sempre tive vontade de trabalhar com administração, com psicologia organizacional, mas, assim, o convite para a clínica sempre acontece, né? Quando você é psicólogo, geralmente as pessoas perguntam se você atende, enfim, né? E aí eu fui fazer uma pós-graduação em uma formação, na verdade, em terapia familiar sistêmica, lá em Curitiba, no Intercef, que é um instituto bem legal dentro da psicologia. E aí lá eu percebi que a psicologia sistêmica, ela tem muita, assim, ela tem muita abertura para misturar as técnicas, para misturar os outros saberes da psicologia. E aí então eu fiquei fazendo um pouco disso e, né, naquele encontro. No ano seguinte, então a gente já fez o curso de MDR, porque e por entender assim que a tua história de vida, o teu, assim, a tua árvore genealógica, tudo aquilo que a gente vê na terapia familiar, né, que você vem de algum lugar, que você já tem uma história escrita, que como eu gostava muito de filosofia, antes de fazer a faculdade de psicologia, eu sempre ouvia dizer assim que a gente nasce uma tábua rasa, né? Aí eu pensei, não nasce não. Eu acho que você nasce cheio de possibilidades, mas assim, raro, em branco a gente não nasce nem a pau. Isso, olha, não preciso nem fazer pesquisa, né? Porque vai numa sessão de microfisioterapia aí você sai cheio de informação. E aí casou, né? Eu achei que era legal. E lá mesmo, no curso de MDR, conheci uma das psicólogas que estavam lá, ela também tinha essa formação em terapia familiar. E o curso que eu fiz de MDR foi com a Esli Carvalho, né, que hoje eu acho que é a pessoa mais informada sobre o assunto, que foi a psicóloga que trouxe, né, para o Brasil o MDR. Ela falava muito do Brain Spotting, inclusive ela até disse que ia ter no ano seguinte o curso com o David em São Paulo. E aí lá fomos nós. E assim, por uma afinidade terapêutica, eu prefiro usar o MDR, o Brain Spotting. O MDR, ele é fantástico, assim, mas por uma afinidade minha mesmo, assim, por uma facilidade da aplicação também. Então eu Será que tu prefiro. podia falar só um pouquinho assim, o que Uhum. significa EMDR? Porque tem pessoas que às vezes não sabem o que significa isso. Na verdade, quase ninguém sabe, né? Até porque é uma sigla que veio gringa para o Brasil, né? Então, Sim. assim, o MDR, então, em inglês, né, quer dizer que é o reprocessamento, né? Eu sempre esqueço, na verdade, porque É. é reprocessamento de informações através dos movimentos oculares, né? Então, assim, seria eyes, Eyes Movement Desensitization Reprogrammation. é isso aí. Ó, você tá melhor que eu, né? Você vê. Assim, então, a descoberta da psicóloga Francine Shapiro
foi justamente de perceber que a gente conseguia fazer reprocessamento, tanto de lembranças traumáticas, quanto assim de sensações, através do movimento bilateral. Ela iniciou através do movimento bilateral dos olhos, né? Então, que ela entendia que, assim, quando você faz esse movimento bilateral, é como se você estivesse fazendo um acesso, assim, ligando, né, todas as áreas do teu cérebro. Porque ela entendeu, assim, que quando você passa por uma situação traumática, é como se você tivesse, assim, estilhaçando esse trauma, né? Quando você passa por uma situação de impacto, e assim, pensando numa forma metafórica, né? É como se fosse, assim, cada pedacinho do trauma poder ir parar numa parte do teu cérebro, né? Então, assim fica fácil de entender, né? Metaforicamente. Agora, como é que isso funciona mesmo, daí tem que abrir para ver, né? Mas assim, nas ressonâncias magnéticas, né, que depois ela foi fazendo com o MDR, dava para perceber mesmo assim que a ativação, né, quando você faz as ressonâncias com contraste, né, ela fez uma pesquisa bem aprofundada com relação a isso. Você vê nas ressonâncias de contraste realmente assim que a ativação neurológica, ela antes do MDR, quando a pessoa era ativada num trauma, ela realmente é mais expansiva assim. E depois ela começa a ficar mais localizada quando a pessoa faz a sessão de MDR. Então, isso validou o MDR como uma das melhores técnicas para trabalhar trauma, né, situações de estresse pós-traumático. Então, ela é validada pela Organização Mundial de Saúde, enfim, é super Hum. conhecida. E poderíamos pensar, quem sabe, não poderíamos pensar, né, não dando, batendo o martelo, né, mas que quem sabe dessa maneira, a gente poderia pensar que, olhando pelas leis biológicas, quando tem uma descoordenação das informações, né? Porque quando o paciente sofre o trauma, você falou que é espalhado para cada região, como se tivesse espalhado para Uhum. cada região. E talvez seriam cada percepção do conflito. Às vezes É. poderíamos ter os focos de Hammer em cada região desorganizados, né? Uhum. E quando a gente consegue construir a história do que aconteceu, isso reorganiza a informação, né? Não sei se isso faz sentido, mas poderíamos reorganizar a informação, porque às vezes tem trilhos do conflito, né? Os trilhos do conflito são o que acende. Então, às vezes, o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu senti, o que eu comi naquele momento que Uhum. me lembra a história. Então, às vezes, eu posso ter um sentido que ativa aqui em algum momento, outro sentido que ativa ali em outro momento, outro sentido que ativa aqui, mas não está coordenado a informação. Então, não está junto à história, né? E talvez, quem sabe, se quando você consegue construir essa história e entender aquilo e ali, através do método, ressignificar, você consegue acoplar a história como um todo, né? E daí, ao invés de ter acende só aqui, acende só ali, você traz a informação como um Uhum. todo daquilo que aconteceu. Não sei se isso faz sentido para você. Faz, até eu acho que assim, uma das coisas que fez com que tanto eu e você, assim, a gente entendesse que a gente estava falando da mesma coisa foi a percepção do trauma, do DHS, né? Justamente porque a gente entende que quando você está vivendo uma situação traumática, você está vivendo ele de corpo e alma, né? Então, assim, Uhum. a tua sensação, assim, às vezes a gente pode perceber, assim, o frio ou calor, né, que uma pessoa sente quando você está trabalhando, assim, sensações corporais, formigamento, assim, dor de cabeça, deu uma dor nas costas, deu um tremelique aqui e tal. Então, se você vai Sim. percebendo que realmente, assim, é uma questão de estar utilizando aí todo o sistema nervoso central, o corpo inteiro está envolvido. E eu fico imaginando realmente se o Huber e a Francine Shapiro tivessem se encontrado para colocar uma coisa em cima da outra, né? Uma ressonância em cima da outra, porque eu acredito muito, assim, que isso deve ser mais ou menos o que você está falando mesmo, né, Ivan? Não tem muito Uhum. escapatória. E para isso que existe a Júlia Espanholi, né? Oh, meu Deus. Então, e aí, assim, o que que aconteceu, né, que você, com relação ao brain spotting? O brain spotting, ele é um pouquinho diferente, porque o David Graham, ele já tinha também uma formação assim, naquelas teorias mais do Peter Levine, que ele fala mais sobre a experiência somática, assim, que tá mais alojada, assim, que ele tem um foco mais, assim, na experiência do corpo, né? Então ele tinha essa afinidade. E ele conta no livro dele que assim, uma coisa que eu acho que é fundamental e que fez com que o brain spotting fosse também uma técnica exclusiva de psicólogos e de psiquiatras, né, e médicos, assim, aqui no Brasil a formação ela também é oferecida para médicos de outras assim áreas, mas que todo mundo tem que ter uma afinidade com esse psi, né?
Porque assim, ó, ele conta que quando ele escreveu o primeiro livro sobre o MDR, na segunda semana do lançamento do livro aconteceu o atentado de 11 de setembro. Então, como ele tinha essa formação, ele era uma pessoa conhecida para trabalhar estresse pós-traumático, ele disse que ele trabalhou assim com um monte de pessoas e que tiveram presentes nesse atentado de várias maneiras diferentes. E ele ficou tão conectado com a pessoa que ele parecia que quando a pessoa chegava, ele já sabia o que a pessoa ia dizer só de olhar. Né, pela reação, pela forma como chegava, né, o jeito que chegava na sala. Então, assim, isso fez com que ele também percebesse que o que ele chama de relação dual, né, que assim é como se você tivesse se conectado com a pessoa que está ali, fosse indispensável, porque você precisa ficar muito atento às reações do paciente, né, porque às vezes a reação, como é algo instintivo no ser humano, né, que é algo que está lá desde os nossos, acho que das nossas primeiras percepções do mundo, né, uma reação de sobrevivência, uma reação ao estímulo externo ou interno, então ele percebeu realmente assim que isso era fundamental. E aí mais ele conta, vai contando então que toda essa experiência que ele teve e ele continuou trabalhando com o MDR, ele inclusive já tinha feito uma adaptação do MDR com assim, o aval da Francine Shapiro, em que ele fazia os movimentos bilaterais muito devagar. Então, ao invés, às vezes, quando a gente aprende MDR, a gente aprende que você pode fazer em várias velocidades. E ele fazia sempre muito devagar. E isso fez com que ele percebesse que assim na paciente que ele percebeu a primeira vez o brain spot, o brain spot no caso, né, ele percebeu assim que quando ele passava a mão na frente do olho, ela travava o olho em algum lugar. Então, assim, ele decidiu, até ele conta no livro dele que ele sentiu como se fosse uma outra mão parando a mão dele, assim, né? Então, Uhum. realmente, eu acho que era alguma coisa que ele estava bem preparado para ver. E aí ele E aqui, percebeu. você falando isso, o pessoal da micro entende isso, porque é como se na hora de avaliar a micro, palpando o paciente, é como se travasse mesmo, alguém segurando as mãos e a gente não consegue mexer daquele Ah, lugar, porque aquele local, aham, mesmo as datas, é como se tivesse esse momento de travar o tecido, né? Mas aham. como se aquele local eu sei o que é a informação. E na verdade, o que eu falo muito para os alunos, às vezes que nem é um contexto de travar a mão, às vezes travou aqui antes de ir na mão. É como Uhum, você está falando, provavelmente eu é. estou passando ali a mão e na minha cabeça eu sei que é ali. Uhum. Só que a mão, ela segue o quê? Ela segue o que está aqui, né? Então ali travou e eu entro nesse bloqueio, talvez, né? E Como isso tá você no falou. campo, né? Tá no campo, Exatamente. tá na relação, né? Uhum. E quando eu comecei a aplicar o MDR, mesmo sem ter feito o curso de Brain Spot, entender como é que funcionava, eu percebia isso também. Assim, sabe que parecia que às vezes a pessoa ia parando e você fala, não, continua, gente, vamos lá, não é assim a técnica. Segue, não é? Segue a técnica, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer isso funcionar. Então, e realmente eu percebi, por isso que depois eu tive também uma afinidade maior com o Brain Spot. Porque o Brain Spotting, ele te deixa um pouco mais livre na relação com o paciente, porque é o paciente que conduz, né? Então, assim, não é o paciente que conduz assim, o saber, mas é o paciente que Uhum. conduz o que ele sabe sobre ele, né? Então, o Uhum. saber tá do lado de cá, mas na relação dual nós estamos ali compartilhando isso. E aí, então, onde que eu parei? E aí, a gente percebe, assim, que existem vários brain spots, né? Que a pessoa, quando você começa a trabalhar, assim, é como se realmente você estivesse trabalhando cada pedacinho, cada sensação daquilo que a pessoa viveu. Então, assim, às vezes você percebe que a pessoa tem várias reações. Então, junto com a pessoa, com o cliente, você pode também escolher qual que é o ponto que você vai utilizar, né? Então, algumas pessoas têm curiosidade de saber como é que se aplica a técnica. Então, assim, às vezes é um pouco, assim, longo para a gente explicar, porque a gente está falando de um curso inteiro, né, para aprender isso aí. Mas, assim, o David, então, ele sugeriu uma ponteira, né, que é como se fosse se eu estivesse no consultório, eu ia mostrar. Mas, assim, é uma ponteira, por quê? Porque essa ponteira faz com que a gente não tenha uma reação de cansaço, de fadiga, para perder o ponto com o paciente, né? Então, assim, ele sugeriu essa ponteira, e aí a Que gente é, passa.
que é como se fosse aquelas antenas do carro antigo, sabe? Isso, Aquele Fusca é. antigo lá, aquela antena que vai subindo, assim, que você ergue. Antigamente Uhum. erguia, depois começou a erguer sozinha, né? Mas aquela anteninha lá é mais ou menos isso, aquela ponteira, né? A antena do Isso. rádio. E vamos fazer um parênteses aqui, né, nessa questão de como que as coisas, assim, são como são, né, da influência da família, né. O David conta que ele estava desenvolvendo, e aí ele foi gradativamente mesmo, assim, fazendo experiências, né, sutis com o Brainspot. E aí, quando ele viu, assim, que ele fadigava, né, a mão, assim, ele falou, como é que eu vou, o que que eu vou usar para parar? Ele falou que tentou outras coisas que não davam, tipo, era muita máquina entre o cliente e o Uhum. terapeuta, né? E aí ele foi para casa e ele achou numa gaveta do pai dele, que ele conta que ele era um palestrante, e numa gaveta sozinho, assim, tava lá como se fosse um presente para ele, assim, a ponteira que o pai dele usava para, né, como se fosse um professor, assim, né, que mostrava as coisas, né? Então já tem aí uma sequência na vida deles, né? E aí, Iva, o que que aconteceu? A ponteira facilita, então, que a gente utilize, que a gente encontre esse ponto, né? Porque a pessoa senta primeiro ali na tua frente, você está oferecendo isso, então, na primeira sessão, geralmente eu uso a ponteira, assim, para que a pessoa também entenda um pouco como é que é o funcionamento. Mas, assim, ele percebeu que, e ele chamou isso de brain spot de janela externa, né? Que é como se a gente estivesse enxergando a janela. E ele muito poético, né? Entendeu assim que era a janela externa justamente pela frase que diz que os olhos são a janela da alma, né? E E aí a é. gente pode, sim. E a gente pode pensar nesse ponto também que você diz com relação que geralmente você vai parar um ponto, né, que dá aquele sinal que vai te dizer que ali é um É, ponto importante, né? E sim. nas leis biológicas a gente fala que existe a pausa na imagem, né? Quando a gente vive o DHS, a Uhum, pausa na imagem. A pausa na imagem é aquele momento que houve o DHS e a única pessoa paralisou, né? Então ela uhum. ficou petrificada com a situação e talvez a gente pode pensar realmente nessa sensação, juntando as leis biológicas com o brain spot, da pausa na imagem ser naquele momento onde que eu tive aquele olhar sobre aquele ponto específico, sobre aquela situação, ou lá que Uhum. estava aquela pessoa que me agrediu, ou lá que eu vi a pessoa caída no chão, ou naquele ponto específico, né? Provavelmente ele fale sobre isso também, né? Isso, e assim, às vezes esse é o ponto de maior ativação, né? Que assim, ali, às vezes ali é o ponto assim que a pessoa mais tem dificuldade de ficar Sim. olhando, né? Então, por isso que Uhum. ele trabalha assim com vários pontos, porque às vezes você tem um ponto assim que é muito perturbador e outros que são pontos mais leves por onde a gente consegue começar, né? Então, assim, Uhum. esse é o brain spotting de janela externa, que é quando né, o cliente é que vê. E depois ele Uhum. começou a perceber que tinha, assim, a sabedoria, né, da pessoa. E aí aqui tem uma questão, assim, que eu acho que todo mundo já percebeu, né? Se alguém aí que está assistindo até quiser comentar, mas assim, eu faço isso desde criança, que é viajar na maionese, né? Quem nunca fez assim, né? Tipo, você tá assim, de repente, do nada, assim, olhando, e você para e fica olhando para um lugar, assim. E parece que existe até um prazer em ficar olhando para aquele lugar, de repente você só faz, ah, né? Eu acho assim, quando você vê uma criança fazendo isso, tem que deixar, né? Porque você sabe que ali é como se você estivesse fazendo assim, a máquina tá funcionando, tan, 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 e de repente você fala, eureka, né? Ah, Uhum. então, não Uhum. sei se você faz essas coisas assim, Ivan, de viajar na É, maionese. eu costumo falar que o terapeuta por si só, ele tem essa constelação, né, que as leis biológicas falam, que é a Uhum, constelação planante. O que é uhum, a constelação planante? Constelação esquizofrênica planante, não constelação familiar, né? É um sim. contexto das leis biológicas. Constelação esquizofrênica planante é quando a pessoa ela entra no voo, né? Ela Uhum, entra em órbita, tá lá em Plutão, lá em Marte, então ela voa porque esse planante significa mudar o campo de olhar, né? Então eu estou aqui na Terra e eu uhum, consigo só ver aqui. Teve alguém que contou essa história em algum curso, eu não lembro bem certo quem foi. Mas imagine um cachorrinho que ele está dentro de casa e ele só consegue olhar por debaixo da mesa. Porque a uhum, mesa é alta e ele só consegue olhar por baixo. Ele consegue sentir o cheiro, eu consigo saber que tem alguma coisa, mas eu só consigo olhar por baixo. De repente o dono pega e ergue ele
por cima da mesa. Ele, agora eu consigo ver. Ah, entendi. Então, o É por planante é aí, como se né? fosse isso. Eu consigo ter uma capacidade de mudar o plano de visão. Então, o constelação esquizofrênica planante serve para que eu possa olhar com outros olhos. Eu vou mudar o limiar de cerebral para que eu possa entender de uma nova forma a perspectiva do que eu não estava conseguindo no outro ângulo que eu estava tendo. Então, o terapeuta ele tem muito esse padrão planante, porque ele tem que às vezes sair e olhar com outros olhos, olhar com outras perspectivas sobre a situação, para que eu possa enxergar de outra forma, né, a situação. Não sei se faz sentido isso. Nossa, certeza. E até fica mais bonito, assim, né? O meu viajar na maionese. Você sabe que, assim, as revelações, né? A minha família tem tanto esse padrão, minha família paterna, que a gente usou nosso sobrenome como um verbo de ação, né? A gente chama de espanholar, né? Tipo, a gente fica... E assim, ó, eu acho que, tanto eu e a minha madrinha, assim, a gente tem uma irritação assim, em comum, né? Não tira a pessoa da espanholada, sabe? Tipo assim, se você tá. Porque é tão assim, e é tão comum, né? Quando a pessoa tá assim, olhando para o nada, alguém chegar e dizer, ou, né? Só que Se assim, liga aí. além. É isso, mas além desse lance que você falou de planar, de olhar de um ponto de vista, você pode perceber, assim, especialmente nas crianças, que tem uma coisa mais sutil, como é uma construção de aprendizagem feita ali. Né? Então, assim, às vezes você pode ver, você lança uma curiosidade e testa lá na tua casa, Ivan. Você lança uma curiosidade, assim, parece que a criança se acomoda no olhar em algum lugar e fica assim, né? Tipo, você já percebeu que a gente planta o feijão e depois nasce um pé de feijão com outros feijões? De repente você vê a criança, tipo, né? Então, você pensa assim que ela está criando ali várias conexões neurológicas, assim, dentro da imaginação e tal, e de repente a criança volta e faz uma pergunta, sabe? Por isso, então, que, sabe? E, Uhum. ou seja, assim, e a flor, né? Então você percebe ali que tem uma construção, né, acontecendo. É como se fosse realmente uma nova percepção, um reprocessamento, né? Eu tô tentando lembrar a palavra que você usou antes, Ivan, mas assim, é como se você estivesse dando uma nova oportunidade do corpo fazer aquilo que ele sabe fazer, né? Sim, Que é de procurar saídas para sim. sobreviver, né? Quem fez o curso presencial comigo em BH, e tem gente aí que pode confirmar, geralmente quando alguém me faz uma pergunta, em que eu quero conectar a informação para ver se faz sentido ou não, eu dou essa subida, né? Uhum, Então eu vou lá buscar e fico pensando para ver se eu consigo conectar essas uhum. informações, se faz sentido ou não, para daí poder expressar, né? Porque o expressar meio de supetão assim, para mim às vezes não serve, porque me cobraram tanto de ter coerência na hora de passar a informação, de dizer o que você está falando como coerente, né, aquela informação, e não simplesmente cuspir informação. E aí eu fico nessa revoada aí para buscar essas Uhum, conexões, desde o que eu já vivi com o que eu já li, né, também. uhum. Pode dar um ok aí se vocês lembram de algum episódio assim que eu fiz com vocês aí. Ó lá, a Lívia, a Natália, lembra? Parece tipo o que que aconteceu com ele, né? Tá Deu, onde? Não vai deu um voltar, AVC. não? O que que aconteceu ali? Volta, né? Sim, E assim, ó, você pode reparar assim, né, Ivan, que a gente geralmente tem um ponto cativo, né? sim, é um Assim, tem um local, assim. lugar, né? E Sim. lá no consultório eu até comentei isso esses dias com um cliente meu. E a pessoa chegou a olhar assim, tipo, o que que você tá vendo? É um inseto, uma barata, é o quê, né? Eu falo, Teu não, não, ali. espírito. Falei, não, ali é a minha biblioteca. Falei, ainda bem que eu não coloquei nada naquele canto ali, que ele é em branco, assim. Não, não, ali é minha biblioteca, não se preocupe, já já volto. Pior se ele vai te consultar porque ele tem sensação de ver coisas, ouvir coisas, né? Daí ele vai... Verdade, tem que ficar assim, daí, né? Calma, calma. Tem que fechar o olho, né? Melhor. Que No, funciona também, né? no Com o começo, olho fechado. quando eu comecei a atender a microfisioterapia, as pessoas começaram a falar que eu era espírita, que eu era isso. Imagina ficar fazendo isso na hora. Né? Daí sim que eles iam sair correndo ali. Tô baixando o santo, pegando informação lá do Verdade. pessoal ali do lado. Só um pouquinho, já volto, né? Vai para onde, né? Enfim, mas assim, eu acho que assim, essa brincadeira toda é só para perceber como que realmente o brain spot é natural,
né? Ele é uma reação bem humana, assim. O David, ele foi, assim, uma pessoa muito... E conhecer ele, assim, né? Fazer o curso com ele fez perceber como ele é uma pessoa leve, assim, que dá abertura justamente, assim, ó, até eu gosto de chamar de método, na verdade, mas, assim, o método do Brainspotting, assim, ele entendeu a riqueza daquilo e ele respeitou, assim, como cada pessoa tem uma forma de viver isso. Então, ele estimulava dizendo assim, unam, né, o Brainspot, as terapias que vocês já usam, né, façam as experiências, porque imagina, né, ele começou a desenvolver o Brainspot em 2003, se não me engano, tipo, um bebê, né, e assim, já tem resultados maravilhosos, incríveis, ele já levou o Brainspot para o mundo inteiro. Então, assim, realmente tem esse lance do casamento, né, Ivan? Das teorias. Então, como eu já fiz o curso contigo, a gente já tem aí uma amizade de longos anos, já senti muito na pele a microfisioterapia e a nova medicina germânica, a origens dos sintomas. Então, assim, a gente vai vendo que é uma forma realmente, assim, de você olhar tanto de fora, né, através de você buscar entender, assim, quando a pessoa traz alguma queixa, né, você já vai fazendo, olhando para a biblioteca lá, né, você já vai fazendo algumas conexões, e assim, até teve uma pessoa aqui que fez uma pergunta, assim, foi a Maísa, né, que perguntou assim, quem que acessa a informação, o paciente ou o terapeuta? Né, e de que forma que é isso? No Brainspotting, eu posso dizer assim, que essa relação, ela é dual, né, eu estou presente, eu posso sugerir algumas coisas, né? Inclusive, posso dizer assim, ó, eu vi que você ficou olhando para aquele ponto, olha para aquele ponto mais um pouco, fica vendo o que que acontece, o que que você sente. Então, assim, eu posso conduzir, mas assim, ó, pelo menos na minha experiência, assim, a demanda, assim, o que está acontecendo vem do paciente, do cliente. Que é um pouco diferente, né, Iva, quando você faz a microfisioterapia, que você falou assim, você também está conectado com o paciente, né? Só que ele, a mão travou e daí dentro do todo saber você sabe que aquele conflito tem a ver com isso, né, com aquilo, e daí todos os outros saberes que você tem e os outros microfisioterapeutas ou quem faz o teu curso. Então, assim, só que no Brainspot em si, se você fosse um terapeuta só de Brainspot, se você não tivesse nem outro conhecimento, essa informação vem do paciente. Tanto que às vezes ela vem assim de uma forma metafórica, porque vamos fazer a seguinte questão, assim. Quando você vive uma coisa de uma forma muito traumática, né, assim, ou DHS, né, quando acontece o DHS, esse estilhaçar das informações dentro dessa teoria se chama dissociação. Né? Então, assim, você pode criar uma nova vida dissociada a partir dessas situações que você vive, né? Então, eu já vou chamar esse tema de novo, mas só para não misturar as coisas, né? Sobre os traumas. Então, o que que acontece? Às vezes é tão insuportável lembrar das coisas que aconteceram que a gente vai, assim, criando uma forma, às vezes, poética e metafórica. Agora até me lembrei do Luciano Hirata, né? Que ele fala, assim, que das linguagens poéticas que o ser humano tem. E é verdade. Porque, assim, às vezes a gente tem algumas associações que não são, assim, necessariamente o que aconteceu, mas como eu me senti, como é que foi aquilo para mim. E, assim, antes mesmo de conhecer tudo isso, eu já tinha visto, assim, alguns documentários de quando as pessoas passam por situações traumáticas, como que elas descrevem, né? Então, lembra da época do chupa-cabras? Eles Uhum. fizeram uma, Sei. uma, uma, uma experiência assim, as pessoas sabiam que estavam num teste, mas não sabiam do que era. Então, assim, elas estavam passando por uma estrada à noite de carro e de repente aparecia alguma coisa, né? Um ser assim. E a forma com que eles descreviam aquilo era completamente diferente um do outro. Né? Então, assim, nossa, tinha 1,80 m, ou era muito peludo, né? Então, assim, tinha a ver com o imaginário que a pessoa já tinha antes disso, sobre o que que é um monstro, sobre o que que é aquela situação. Então, a gente tem que entender que a gente está lidando, assim, com a informação que o paciente traz, com muito respeito. Então, a gente tem que saber, né, que isso pode ser, que não precisa ser exatamente o que aconteceu. Só que qual que é o objetivo disso? Não é a gente se lembrar ou se retraumatizar. O objetivo é a gente dar um novo significado, que nem você estava falando do teu conflito, né, com as mãos, assim, você falou, poxa, tá, beleza, entendi. Então, assim, nem sempre é tranquilo, assim, às vezes até é,
sabe? Às vezes, assim, você vê pessoas fazendo processos muito tranquilos, assim, para situações bem complicadas, e você fala, ok, né? A pessoa já tinha recurso Sim. de outros lugares da vida para chegar nesse ponto. Então, assim, eu vejo assim, pelo menos na minha experiência, né? Se tivesse aqui outras pessoas que trabalham com Brain Spot ouvindo, poderiam ter outra experiência. Mas, assim, eu acho que, assim, o terapeuta viabiliza, ele conduz, ele, assim, às vezes eu até dou ideia se eu vejo se a pessoa está com o processo travado, assim, né? Vai fazendo algumas intervenções, mas, assim, o acesso a isso é do cliente. Sim. E como é esse acesso? A pessoa, para quem não entende aí, com relação ao Brain Spot, o que que ela pode perceber? Ela pode sentir, ou ela pode virar algo na cabeça, ou ela pode ter uma imaginação ou visualização sobre algo? Como que é esse processo? Enquanto eu pego ali minhas perguntas que eu deixei em cima da mesa, tá? Mas Uhum. vai respondendo aí para mim. Sim, claro. Porque assim, ó, aí a gente entra nessa outra questão que fizeram, que foi a Lilian que perguntou, com relação assim, esses dias eu fiz um vídeo no Instagram falando dos trauminhas e dos traumões, né? Porque eu acho que é uma forma didática de entender. Então, assim, os trauminhas, eles geralmente assim, são coisas que podem ser graves. Só que às vezes eles são assim, às vezes é só a pessoa que sente aquilo, é só a pessoa que vive, né? Então a gente pode pensar assim em ambientes abusivos, né? Em ambientes de casa abusivos, por exemplo, situações externas que estão acontecendo que para pessoas passa batido. Por exemplo, nesse momento né, que a gente está vivendo aí, todo esse externo aí que parece que a qualquer momento vai chegar a nação zumbi por aí, né? Então, assim, eu vi aqui na minha casa, sem perceber, porque a gente não fala muito sobre esse assunto na minha casa, eu vi que meu filho estava com medo, né? Então, assim, o quanto que ele trabalhou sozinho aquilo, que ele sofreu sozinho aquilo, até que eu conseguisse perceber. Então, assim, se a Uhum. gente for pensar, ele está vivendo uma situação, assim, externa. Agora, se a gente for pensar, assim, em ambientes abusivos, ou bullying, nossa, como eu atendo gente com trauma por causa de bullying, né? Então, assim, e ainda tem gente que diz assim, no nosso tempo não tinha bullying. Eu falo, não, mas ninguém viu, né? Os pacientes hoje com 30, 40, 50 anos lá chorando que nem criança, né? Então, Sim. assim, são ambientes, são coisas que podem realmente, assim, ir gerando um padrão, né? E às vezes a pessoa vive sozinha porque ela não sabe manifestar, ela não sabe o que está acontecendo, né? Então, isso acontece, né, falando sobre os traumas, né, e o traumão, assim, que eu gosto de definir dessa forma, às vezes é aquelas situações, assim, que existem, que geram um grande impacto, né, então, assim, a perda de alguém, um acidente, a perda de emprego, que geralmente, assim, as pessoas lembram que aquilo aconteceu, sabe? Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu estava trabalhando uma pessoa que não conseguia dirigir, né, então, assim, ó, ela falou, eu nunca passei por nenhum acidente de carro. Daí eu falei, tudo bem, então vamos lá. Nossa, o reprocessamento foi assim de uma lembrança de vários medos, né? De olhar e não ter, por exemplo, a criança não ter a percepção quando o pai faz uma ultrapassagem, de briga dentro do carro. Então, assim, ó, foi reprocessando uma coisa por vez. E aí, respondendo a tua pergunta, Ivan, às vezes vem em forma de lembrança, né? É comum as Uhum. pessoas me dizer, eu nem lembrava disso, mas isso aconteceu. Uhum. Né? Que daí assim, nossa, quanto tempo que eu não pensava nisso, que daí você vê que é uma lembrança mais autêntica, assim, que é uma lembrança mesmo, né? Então, assim, lembrei disso, nossa, de uma vez eu fui lá na casa da minha tia, e daí eu lembro que meu pai e minha mãe estavam lá, e daí o meu tio pegou o carro e ele estava bêbado, sabe? Então, assim, era uma Uhum. coisa que estava aí perdida, você não lembrava mais, mas a manifestação do trauma acontecia no bloqueio. Então, Sim. assim, tem lembranças e às vezes as pessoas têm sensações, né? Então, assim, Hum. às vezes dá sono, dá vontade de dormir, que é como se fosse assim, nem quero olhar para isso, gente. Para, desliga tudo, né? Aonde é que eu vim parar? Por que que eu vim mexer nessa coisa? Começa a bocejar na hora. Uhum. Dá uns tremelique, às vezes assim, dá dor de cabeça, dá dor nas costas, às vezes a pessoa ela sente uma opressão, tipo assim, aquelas coisas assim que você sente na hora de que você tá naquele movimento de luta ou fuga, né? Então, assim, que Aham. são os movimentos fisiológicos do corpo, assim, de sentir travar, de sentir, ou, né, você, às vezes, até, assim, tem gente que até faz movimento, assim, sabe? Cruza os Então, braços. isso, né? Então, assim, tudo depende mesmo daquilo que você viveu naquela hora, né?
Só que Sim. é muita coisa. Então, assim, e eu não sei se você lembra da experiência que você teve, mas assim, às vezes você tá assim, não precisa nem descrever, né? Porque, tipo, daí eu lembrei disso. Ah, Sim. Sim. né? E Então, eu acho que o interessante ali que você falou anteriormente também, só puxando um gancho, é que às vezes são vários processozinhos que são acumulativos, né? Que uhum, nós chamamos de repetição do conflito, né? Uma uhum, reativação do conflito. Então, quando eu vou trabalhar com o paciente, às vezes a gente vai de trás para frente, né? uhum, De hoje para ontem, né? E ou, às vezes a gente vai direto no ontem. Então, às vezes, tem uhum. pessoas que a prioridade principal está lá no conflito inicial, que foi lá tanto tempo atrás, ou lá no transgeracional. Para outros, Uhum. é interessante eles fazerem toda a caminhada, né? Ah, então, há 3 dias atrás eu vivi tal coisa ali que foi igual ao processo, né? Como se ela tivesse que construir a história do hoje para o ontem, tentando modificar a percepção dela aí, aos poucos do que ela viveu, né? E como tu falou, às vezes cada pinceladinha desses novas repetições fazem com que crie um novo processo em cima daquele medo, né? Então, por exemplo, você falou o medo do dirigir. Então, às vezes, Uhum. lá atrás teve um contexto com o tio que estava alcoolizado, outro dia que eu não conseguia ver a pista, outro dia que isso é tudo vinculado a carro e às vezes a pessoa nem tem a É. noção, nem se ligou nisso. Mas são vários contextozinhos diferentes que vão construindo a história para esse paciente hoje não conseguir ir no carro, né? Então, várias percepções diferentes, né? E eu falo que às vezes o que ela construiu ali naquele momento de não estar no controle da situação faz com que ela transmita isso para outras áreas da vida, no contexto às vezes de não estar no controle, né? Então, não estou no Uhum. controle da profissão, não estou no controle da minha casa, não estou no controle da situação, não estou conseguindo enxergar, como no carro, eu não consegui enxergar lá fora para onde que meu pai estava dirigindo, e agora que meu esposo ou minha esposa está dirigindo o contexto da família sem me contar o financeiro, sem me contar as coisas que estão acontecendo, eu acabo criando uma analogia nos dois sentidos, né? Uhum. E sabe, Ivo, que assim, ó, você falando isso, eu acho que a gente tem que lembrar que, apesar de você trabalhar com uma técnica e eu trabalhar com uma técnica de reprocessamento rápido, né, assim, de você entender, assim, tipo, às vezes uma coisa que você nem ia conseguir descobrir, assim, no meu caso, com a terapia da fala, no teu caso, com outras. Mas assim, a gente tem que ter paciência. Então, assim, eu nunca me foquei muito assim nessa ideia de que às vezes as pessoas querem assim, ai, não, é mais rápido, porque muitas pessoas chegam para mim e falam assim, ah, é verdade que isso daí é bem rápido. Assim, ó, quando você está olhando para coisa, às vezes o reprocessamento ele é rápido, porque você está acionando aí uma coisa mais de dentro para fora, você está falando sobre corpo, sobre cérebro, sobre sistema nervoso central, você tá permitindo, eu gosto muito dessa frase, você está permitindo para o corpo fazer aquilo que ele já sabe fazer, que é a autocura. Só que eu não fico muito apegada nesse lance de rapidez aí, porque é processo, você tem que ter paciência. Tanto o cliente quanto o terapeuta tem que ter paciência. Porque, assim, ó, isso que você falou é bem visível. Então, assim, você vai assim, como se você fosse fazendo eu vou usar essa metáfora, assim, né? Como se você fosse desligando algumas chaves de luz, assim, sabe? Tipo, como você tá, assim, com toda a luz acesa, né? Com tudo ativado, assim, com um monte de coisa ali te perturbando, assim. E aí, assim, você vai lá, desligou a luz da lavanderia, desligou a luz da cozinha, e assim por diante. Então, assim, não adianta entender, assim, que eu vou pegar a chave geral e fazer um blackout. Porque às vezes a pessoa não vai nem entender o processo. Então, eu não fico muito apegada com esse negócio de rapidez, assim. Eu acho que quanto mais, assim, você vai construindo, né? Eu não estava lendo, eu não estava lendo as perguntas aqui, Ivan, mas, assim, alguém comentou ali antes com relação a. Agora eu esqueci. Não tem como eu ver aqui. Mas assim, agora eu vi aqui que alguém perguntou, né, como que depois da descoberta do trauma, como que corrige. Então, assim, Sim. é o poder de autocura, né? Então, assim, não é uma coisa manipulada, por exemplo, assim, ah, então daí agora a gente vai fazer isso, isso e aquilo. Por isso que é uma técnica de terapia com psicólogo, porque você precisa ter um manejo terapêutico, né? Inclusive do quanto que você suporta estar naquilo, porque eu Uhum. sou absurdamente contra uma pessoa ser retraumatizada, né? Uhum. E assim, ó, uma coisa que eu aprendi é que chega num ponto que teu cérebro te protege, assim, do tipo, você tá chegando num ponto muito, né?
de repente você, pam, viaja, assim, não, deu, não rolou mais, Uhum. né? Então, assim, Uhum. como que é o reprocessamento? Existe toda, né, a pesquisa tanto da Francine Shapiro quanto do David Graham, mas, assim, é uma técnica de neuroreprocessamento. Então, assim, é como se você estivesse dando, realmente, abrindo caminho para o teu corpo se curar. Então, assim, como que acontece é fisiológico, é neurológico e, assim, e também traz, assim, o recurso que você já tem para lidar com isso. Né? Então, assim, é como se fosse assim, a gente abriu. Então, a partir do momento que a gente abriu, a gente tem que ter criatividade, disponibilidade para a gente poder, né? Então, diferentemente, por exemplo, Ivan me ajuda, porque a gente fez junto o curso de hipnose, mas eu nunca usei hipnose. Você não Uhum. entra em transe no Brainspotting. Nem no Uhum. MDR. Então, assim, eu não tive a experiência de ser hipnotizada, nem eu, nem a Denise, que a gente estava grávida. Lembra que o É, Jefferson não sim. quis fazer, né? A hipnose. Eu não tive a experiência de entrar em transe. Eu não sei, assim, fisiologicamente qual que é a diferença. É o mesmo Mas. processo. Na verdade, é o mesmo processo, basicamente. Então, Uhum, quando eu fiz o MDR Brain Sport, eu entro no mesmo processo de eu estou consciente, na mesma forma que a hipnose, eu estou consciente, eu estou ouvindo tudo que está acontecendo, só que eu tenho a possibilidade de ter uma facilidade melhor de ver aquilo que eu não lembrava ver. Né, que eu não uhum, lembrava que eu passei, que eu não lembrava de ter em mente a informação. Então, eu não perco a consciência em nenhum momento na hipnose, mas eu consigo então estar conectado. Para mim, foi quase com a mesma forma como quando eu estou fazendo, principalmente porque eu gosto de fazer o brain spot, que a Júlia uhum, ela que tem que ficar de olho aberto. Eu tenho mais facilidade porque eu tenho esse contexto de alerta que eu fico sempre vendo e ouvindo tudo ao meu redor. Então eu tenho uma facilidade muito maior de fazer de olhos fechados para eu me conectar com a memória do que aconteceu. E aí, para mim, esse olhos fechados é como se fosse igual a hipnose que eu acabo, às vezes, fechando o olho na hipnose e trazendo à tona num estado de consciência diferente, né? Porque daí eu estou mais relaxado ali naquele momento para me conectar. Por isso que eu acho que provavelmente no Brain Spot, da mesma forma, quando o paciente está muito pilhado ou que ele tem esses bloqueios, ele trave também para conseguir acessar as uhum. informações, né? Em alguns momentos. Ele não está. É, e é por isso que eu acho que tem que ter paciência, né? Então, assim, como Uhum, que processa? É o teu cérebro, é o teu corpo que está processando. Né? Então, assim, não é uma coisa que a gente vai ali e coloca, assim, daí agora a gente ajusta com a mão. Não, é uma disponibilidade para isso. E aí, isso que você falou, Iva, de fazer com o olho fechado, né? Quando você perceber, assim, que você está fazendo esse olhar, assim, né? Se você conseguir fazer essa viajada na maionese que eu falei, ou esse brain spot natural, você vai perceber que você nem percebe, você nem sabe para onde que você está olhando. Então, não é uhum, exatamente o que você vê, o objeto que você está vendo, é o movimento ocular. Então, é uma uhum. técnica de neuroreprocessamento que usa o movimento do olho como acesso. Né? Então, também tem aí toda uma pesquisa com relação a essa conexão dos olhos com o cérebro. Mas, assim, por isso que tu consegue fazer de olho fechado. Assim, é porque tu é uma raridade, né? Mas assim, é possível, inclusive o David falou que ele utiliza com pessoas que não podem enxergar, né? Ou cegos. Uhum, Então, assim, porque depende muito do como que você está conectado com você mesmo, né? Então, uhum. assim, mas pode reparar, quando você está viajando na maionese, você nem sabe para onde você está olhando, Sim. né? É o movimento ocular. E às vezes você vai ver assim que o movimento ele tá, o foco ele tá mais perto, às vezes ele tá mais longe. Então, tudo isso também, assim, às vezes você vai perceber que olhar mais perto é mais assustador, olhar mais longe, né? Não é uma coisa assim que realmente você precisa estar atento ao que está acontecendo. Sim. E quando eu comecei a trabalhar aqui em Pato Branco, eu fui dar uma palestra e em meio a essa palestra eu tive uma situação onde que uma pessoa da palestra levantou e deu risada da minha cara daquilo que eu estava falando. Né? Então, naquilo ficou marcado dentro do meu olho uma nuvenzinha, sabe? Um pontinho escuro que sempre quando eu olhava para claridade, não, mas para a parede branca, aquele pontinho ficava aquela marca. Então Olha eu só. geralmente associo esse padrão, porque aquele pontinho estava na distância que estava aquele homem naquele momento que Uhum, falou tal coisa para mim, né? E eu uhum, conecto muito essa relação com esse processo, né? Porque quando eu queria reprocessar, eu tentava imaginar o que naquele lugar, naquele ponto estava a informação, porque eu não estava me conectando, eu não conseguia uhum, relacionar aquele ponto com algo que eu tinha vivido.
né? E a partir do momento que eu consegui conectar, foi aquilo, né, que aconteceu, eu consegui tirar esse pontinho. Hoje eu não vejo quando eu olho mais para uma parede branca, né? E Mas aí, não, e aí eu estava pensando aqui como às vezes o terapeuta pode ser arrogante, assim, né? Porque daí a gente pode chegar e dizer assim, nada a ver, Ivan, não pira, isso daí não existe. Existe, para você existiu, né? Então, assim, de alguma maneira você, organizou dentro do teu repertório para você aquilo ficou marcado. Né? Uhum, Então, assim, de alguma forma, e por isso que eu acho que, assim, é uma relação dual, porque esse conteúdo é você que traz. Você já imaginou se eu chegasse para você assim, e falar assim, Ivan, isso não é possível. Não é assim que funciona a técnica. A técnica, né? Então, assim, é a sim. experiência, e por isso que eu digo, tem que ter paciência, né? E, assim, realmente, o Brainspot, às vezes, você implica em ficar em silêncio 10, 15 minutos, e, assim, a persistência de você entender, ok, a gente já viu que existe aqui um padrão de ativação, né? Que a ativação é assim, tá conectado com o negócio? Tô, então tá ativado, né? Então, assim, o que que acontece? É de você ter paciência para fazer. Não sei Uhum, se dá para entender assim, Ivan, do sim. jeito que eu tô falando, né? Porque Sim. para mim É, é e, mais e claro. claro que, sim, cada paciente é único, né? Por isso que você Uhum, falou ali que, às vezes, o paciente precisa trazer à tona. É diferente você trazer um sintomazinho, por exemplo, o paciente teve uma dor ali, é algo momentâneo, agora o paciente tem uma fibromialgia de 40 anos, de 30 anos, ou tem uma dor de cabeça que vem de anos, tem um uhum, sintoma, e principalmente o contexto emocional, né? Que eu falo bastante para os alunos que nenhum cérebro nasce virgem. Nenhum cérebro nasce uhum, virgem sem focos de Hammer. uhum, Então, nós já viemos com vários focos e várias alterações que criam várias constelações esquizofrênicas cerebrais que fazem com que a nossa personalidade seja moldada baseado nesses conflitos que nós vivemos. Por isso que cada pessoa é única. Cada pessoa uhum, traz percepções diferentes, traz uma realidade diferente. E nessa conjunção de memórias, a gente foi construindo gradativamente com o decorrer da nossa vida. Então, não é fácil, às vezes, modificar um contexto emocional, né, tem depressão, tem problema psiquiátrico, algum problema assim, e nem sempre, como você falou, é interessante ir tão a fundo, né, uhum. porque ele entra nessas proteções. Então, eu falei até em umas últimas aulas, né, que às vezes nem sempre é interessante tirar completamente o paciente daquele padrão de personalidade que ele vive, porque aquilo foi necessário para a sobrevivência dele. Por algum motivo, ele fixou aquele padrão de memória, aquele padrão comportamental, como para que ele possa se manter vivo durante o ambiente que ele vive nesse momento. Então, às vezes, é interessante manter de certa forma, né? Porque é uma proteção. A gente pode reduzir, talvez auxiliar, então, a melhorar esse processo, mas se ele continua vivendo aquela realidade, às vezes ele precisa manter aquela forma de ação como uma proteção. Não sei se isso faz sentido para você. Sim, até agora eu lembrei, você falando, eu lembrei que foi a Cláudia que tinha perguntado ali, assim, com Uhum, relação a quando você não lembra, né? Assim, se a técnica utiliza, se você pode se utilizar para quando você tem gente que não lembra de nada. Então, assim, sim. não lembrar de nada não é natural. Então, assim, você Uhum, pode perceber que provavelmente existia um contexto de traumatização aí, sim, com certeza. né? E até aí foi que eu estava vendo que tem um monte de pergunta aqui que tem relação com a minha área, com a tua área, que talvez a gente tenha que encontrar uma outra forma de responder. Mas alguém ali Uhum, perguntou antes com relação, então, se o paciente ficar olhando naquele ponto enquanto isso, aquilo. Isso era uma coisa que nós estava conversando ontem, né, Ivan? A gente uhum, não sabe ainda o que que acontece, né? Se uma pessoa ficar olhando para um ponto enquanto faz uma sessão de micro, né? A gente não sabe o que que acontece. Porque assim, ó, eu sempre brinco assim, ó, não brinque como que é, não faça isso em casa, né, sem a ajuda de um adulto, porque assim, uma coisa é você estar, assim, olhando para um ponto específico para, sei lá, né, o que que eu vou fazer amanhã? Então, tá, me lembrei. Outra coisa é você estar lidando com seus monstros, né, com suas sombras. Então, sim, assim, às vezes você pode entrar num padrão de retraumatização. E daí aquilo que você estava já assim prestes a ajudar a resolver, teu sim. corpo vai falar assim, não, não, de novo, não, não quero isso e tal, né? Uhum. Então assim, a gente claro que, né, pode conversar melhor sobre isso, né, Ivan, dentro da nova medicina e tudo mais, né? Porque tudo aquilo que for para o paciente ter de recurso para se curar, tá ótimo, né? Mas Sim. assim, eu não faça isso sozinho em casa, assim, né? E além disso, tem o contexto que nem sempre
aquele foco que o paciente parou, né, de olhar, por exemplo, está relacionado com uma lembrança com o processo, né? Pode estar relacionado, como você falou, né? Mas não necessariamente é uma mini esquizofrenia, né? Então, eu entrei num contexto onde que às vezes eu me dissociei e não quero focar naquela informação que está acontecendo. Às vezes acontece. Quando eu ia na Júlia, antigamente, ela ficava falando e eu estava perdidinho, não ouvia nada que ela falava. Porque eu tinha um conflito que, Eu não perante uma sabia. mulher perante uma mulher que quer impor alguma coisa, não que a Júlia queria impor, mas ela quer me falar um contexto para que eu olhe com outros olhos. E eu tinha na história da minha família mulheres que eram de falar que eu tinha que ser de tal jeito, tem que olhar de outra forma, eu tenho que fazer. E aquilo para mim era incômodo da minha infância, minha mãe, minha avó. Então eu tinha mulheres que eram mais impositoras. E daí eu criei um bloqueio com mulheres que queriam me falar e impor alguma coisa, uma ideia, uma informação. E ali no começo das terapias eu tinha um bloqueio. E então eu deixava de olhar e ouvir aquilo que ela está falando. De repente eu me voltava. O que aconteceu aqui, né? O que falou? Você pode repetir? E pode ser um contexto também de crise de ausência. Então, conflitos relacionados a um duplo conflito de separação, ou um duplo conflito na parte sensorial, duplo conflito na parte pós-sensorial, ele também gera crise de ausência, que é um duplo conflito de separação. Então, em crise epileptóide ou duas em fase ativa de estresse, pode dar uma sessão de ausência, que a pessoa fica olhando para o lugar, mas sem pensar em nada, sem estar voando. Ela está ausente, completamente ausente, sem conseguir, né? está desligada nesse momento. Então, pode ser uma ausência. E pode, quem sabe, aquela relação de ela ficar parada, talvez vinculado ao que ela viveu, mas seria um contexto de ausência que ela não estaria pensando, como nós falamos, no planante, que ele voa e começa a pensar de outras formas. Então, teria que diferenciar nesses casos, né, o paciente. E uma coisa que eu queria, só para finalizar, é que nós temos falado muito no contexto de cuidado com relação a criar memórias erradas para o paciente. Né? É construir uma falibilidade de memória que pode fazer com que ele, às vezes, seja traumatizado pelo terapeuta. Né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, mesmo que o paciente está trazendo a memória, né, Júlia, de que ele pode, às vezes, trazer uma memória que o terapeuta pode induzir alguma coisa. Isso poderia acontecer, né? E também você tem que ficar atento, assim, que, né, Ivan, como você sempre fala, assim, das tuas experiências, uma vez eu lembro que nós estávamos fazendo uma sessão e eu perguntei para você, eu falei, mas será que isso aconteceu ou você gostaria que tivesse acontecido? Porque é uma mistura de coisas, a gente está entrando no mar do inconsciente, né? Então, assim, a gente tem que ter paciência e tem que ter habilidade. E assim, mas o mais importante é a conexão. Assim, a conexão de você estar, né? Até alguém perguntou aqui qual que é o resultado com as pessoas que sofrem de abuso sexual. Então, assim, eu acho que a palavra que a gente sempre tem que ter em mente é ressignificado, reprocessamento, né? Porque assim, ó, o objetivo não é esquecer. É muito difícil, assim, que você consiga dizer assim, nossa, esqueci, nem lembro mais. Mas, às vezes, tem como se fosse uma régua, né, que eles chamam de SUDS. Então, assim, a ativação começa lá num SUDS 10, né, numa situação, e aí, de repente, você vai vendo que apagando essas luzes, às vezes você consegue lembrar sem sofrer daquilo, né? Então, assim, depende, eu acho que isso serve para todas as situações de trauma, né? Mas assim, esquecer é uma coisa que eu não prometo que tu vai esquecer, não. Eu não tenho essa ousadia. Por isso que eu acho que é importante nesses casos, principalmente para nós como fisioterapeutas que trabalham com o contexto emocional, é sempre ter um trabalho associado com o psicólogo. Né? Porque nós não tivemos formação para saber lidar com contextos, às vezes, emocionais tão intensos. Nós podemos auxiliar, e muitas vezes a gente faz isso com a Júlia, de será que a gente está indo no mesmo caminho? E isso que eu acho interessante, né? Porque quando métodos começam a convergir para a mesma situação de origem daquele problema, faz com que a gente está seguindo um caminho correto. Agora, se um método fala uma coisa, outro método fala outro, daí a gente já fica um pé atrás porque alguma incoerência está acontecendo. Esses dias eu tive pacientes que vieram da constelação e o que nós falamos aqui é a mesma coisa da constelação. Então esse terapeuta da constelação, legal, a gente está seguindo o mesmo caminho. O problema é quando um fala uma coisa, outro fala outra e cria mais bagunça no paciente, né? Então, por isso que eu acho que como nós, como fisioterapeutas, não tivemos uma grande formação na área de emoção, tem que ter um contexto com um psicólogo associado ali, para que o psicólogo possa orientar melhor esse paciente.
E assim, sempre lembrando que a gente não é o dono do saber, né? E às vezes a gente quer que aconteça aquilo que a gente leu, né? Então, não é assim que vai acontecer, né? Ivan, Uhum. eu não sei aí como é que tá, se o Instagram vai cortar a gente aí. Tá. Provavelmente falta 30 segundos. Então, Então tá. Eu acho que obrigado, Júlia. a gente pode até fazer outra, né? Que deu conteúdo aqui no Caldeirão. Vamos sim, vamos sim. Se vocês quiserem, mandam perguntas pra gente que a gente vai escrever, anotar e colocar no ar em Fazer um mais outro momento. focado daí, né? Obrigado a Tá, todos obrigada aí, pelo obrigado, convite, Ivan. Júlia. Valeu mesmo. Um ótimo dia a todos e até a próxima. E compartilha aí com quem você gosta aí, que vai conseguir ter conhecimento.